Professor, tudo bem? Dando a sequência aqui das aulas, né? Em relação à segunda videoaula que eu coloquei e que está no site do colégio, e também nós temos aqui uma segunda lista de exercícios, né? Então, referente à última videoaula sobre a função afim, a classificação da função em crescente, decrescente ou constante, vamos fazer a correção dessa segunda lista de exercícios, que faz parte do roteiro de estudos, né? O último que foi dado aí no início aí da quarentena. Muito bem, vamos classificar em crescente, decrescente ou constante as seguintes funções afim. Só lembrando, né, que toda função da forma ax mais b, ele é uma função afim. Aí nós temos casos particulares, né? Quando você tem aqui o bzinho igual a zero, nós temos uma função linear. E quando você tem o azinho igual a zero, ou seja, quando o número que multiplica o x ele dá zero, ele vira uma função constante. Tá ok? Então nós vamos ver isso ao longo dos exercícios. Como que a gente sabe se uma função é crescente ou decrescente ou constante? É só você olhar para o valor do azinho. Então, se o azinho for positivo, né, quem multiplica o x for positivo, a função ela vai ser crescente. E quando for negativo, menor que zero, ela vai ser decrescente. E quando A for zero, quando você não tiver o x, isso aqui vai sumir, vai ter só a parte, né, conhecida, é o bzinho. Aí nós temos uma função constante. Então, apenas para vocês terem uma ideia, só um exemplo ilustrativo. Se eu pego uma função qualquer aqui, vejam que o azinho é 2. Não é? Só pegar um exemplo. Vou colocar uma espessura maior dessa linha. Olha só o que acontece. A função é crescente. Tá certo? Se você muda a função, vamos colocar só o menos na frente do x. Coloquei menos na frente do x. Então, a função passa a ser decrescente. Então, a gente percebe que o valor do azinho ele está relacionado à inclinação da reta. Não à toa, quando vocês tiverem de novo, né, essa questão que envolve a reta, no terceiro ano do médio, em geometria analítica, nós dizemos que o azinho, né, é o coeficiente angular da reta, ou seja, o valor do azinho determina se a função é crescente ou decrescente, ou melhor, a inclinação da reta, tá certo? Então, na geometria analítica e também na física, quando você fala de velocidade, aceleração, você fala em taxa de crescimento ou taxa de decrescimento. É o declive da reta. Perfeito? Então, nesse último exemplo aqui, eu coloquei um exemplo onde o nosso sozinho é zero e isso é uma função constante. Então, qual é a característica de uma função constante? É uma reta horizontal. Então, vejam que aqui o y é sempre 3, independente do valor de x. Por isso que a reta é sempre horizontal. Para qualquer valor de x que você joga aqui, o valor de y, que é a nossa f de x, também pode ser chamada de f de x, a nossa função, é sempre constante e é sempre 3. Se você coloca aqui menos, então ele vai ficar na parte de baixo. Ok? Mas vamos aqui, né? Esse exercício ainda não é um exercício de gráfico, apenas ele pede para você classificar em crescente, né, decrescente ou constante. Então, aqui nós vamos apenas responder o exercício. Então, no primeiro exercício, é só para dizer se a função é crescente ou decrescente. Então, nós temos aqui que a primeira função do exercício 1, o item A, ele é crescente.
Perfeito? No item B, vamos dar uma olhada aqui. O que é que nós temos no item B? No item B, a função é menos x mais 2. Vejam que o azinho é o que manda na função ser crescente ou decrescente. Como o azinho é menos 1, então aqui nós teremos a função decrescente. Opa! Decrescente, e não descrente. Já no item C, por menor que seja o azinho, né, o número que multiplica o x aqui é quase zero, mas não é zero. Ele é 0,02. No dia a dia, né, graficamente falando, nós dizemos que uma função como essa, ela é crescente, mas ela cresce muito devagar. Então, só para efeitos ilustrativos, percebam que, como eu disse para vocês, que o valor do azinho determina se a reta é crescente, né, ou não. Então, quando você coloca aqui 0,02x, né, quando você coloca aqui 0,02 vezes x, opa, ele não está querendo compreender, porque é 0,02. É americano. Ah, olha só. A reta é quase horizontal, né? Porque aquele número é quase zero. Agora, se você aumenta um pouco, pega a mesma função, se você coloca aqui 0,2, que seria 10 vezes, né? Então, já, a sua inclinação já aumenta um pouco mais. Mas, em ambos os casos, 0,02 ou 0,2, para efeitos de crescimento ou decrescimento, dá na mesma. É crescente do mesmo jeito. Perfeito? Então, vamos continuar a fazer a classificação. Então, no item C, a função é crescente. De um jeito ou de outro, ele é crescente. Vamos olhar agora os itens restantes. Item D. Aqui nós temos que fazer o seguinte, né? Você tem que juntar tudo que tem x, porque você não pode falar que é crescente, porque o primeiro número é 2. Não é o primeiro número, é o número que multiplica o x. Não importa a ordem. Então isso aqui podia estar trocado. Podia estar menos 5 mais 2x. Então cuidado que o azinho não é sempre o que vem primeiro. O azinho é o número que multiplica o x. E no caso aqui nós temos que agrupar os termos. Então 2 menos 5 mais 3x, opa, isso aqui vai dar zero. Então, como isso aqui vai dar zero, o y é igual a zero, né? Isso é uma função constante. Não tem x, né? O x sumiu. Então, temos uma função constante. E reparem que o y dá zero. Qual é o significado do y ser igual a zero? Quando você fala, por exemplo, que o y é igual a 1, né? Falar que o y é igual a 1 significa que é uma reta horizontal que passa no 1. Mas quando você coloca o y igual a zero, ele vai coincidir, vamos colocar a espessura maior, né? Então, quando você coloca no zero, ele vai estar em cima do eixo x. Ou seja, y igual a zero acaba representando o próprio eixo x. Ele coincide com o eixo x, porque ele passa justamente aqui no zero. Perfeito? Então, a variação ela se dá dessa forma aqui. Se for y igual a 1, a reta horizontal é essa e passa no 1. Se for menos 2, reta horizontal passando no menos 2. Y igual a zero é uma reta horizontal que passa no zero. Simples assim. Ok? Essa é a função constante. Vamos para o próximo? O próximo item é o item E. O que temos aqui no item E? No item E, nós temos aqui também uma função constante. Ela é negativa e passa no menos 5. Não tem x, é uma função constante, onde o y, ou f de x, é sempre o mesmo valor, que é o menos 5.
Assim a gente prossegue, né, gente? A gente vai ver aqui, item F. Aí eu já te pergunto, qual é o valor de y? Ou, ou melhor, qual é o valor de a? O valor de a nessa função não é menos 1. Embora seja negativo, é muito importante aqui a gente saber qual é o valor de a. E quem é o valor de a aqui nessa função? O valor de a é menos 1. Não tem nada na frente do x, só tem um menos, é menos 1. Só que esse menos 1 está dividido por 4. Então, no item F, se eu pedisse, né, para você o valor de A, qual seria o valor de A? Seria menos 1 sobre 4. Menos 1 quarto. Então, nesse caso, o Azinho é negativo, portanto, temos uma função decrescente. No item G, você precisa saber que 2 e a raiz de 2, 2 menos raiz de 2, ele vai resultar num número positivo, visto que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, essa diferença ela vai dar 0,6 e, portanto, ela vai ser positiva. Ah, professor, mas eu tenho que saber quanto que é a raiz de 2? Pior que não. O que a raiz quadrada faz? A raiz quadrada de um número, né, natural, ela faz o número ficar menor. Então, mesmo que você não soubesse que a raiz de 2 é aproximadamente 1,4, então você pode deduzir o quê? Que 2 menos alguma coisa menor que 2, ela vai resultar num número positivo. Então, podia ser, por exemplo, vou dar outro exemplo, 5 menos a raiz de 5. Eu não faço muita ideia de quanto que é a raiz de 5, tá? Mas eu tenho certeza que a raiz de 5 é menor do que 5. Então, quando você faz a diferença, né, essa diferença vai ser positiva. E nesse caso aqui, que é o azinho, né, o azinho é positivo, então teremos aqui uma função crescente. E para finalizar, nesse exercício, o item H. Então, usando o mesmo raciocínio aqui, só que aqui está ao contrário. A raiz cúbica é maior ou é menor do que a raiz quadrada? Para o mesmo número, né, o número natural, quando você calcula a raiz cúbica de 3, eu não sei quanto é a raiz cúbica de 3, mas eu sei que ela é menor do que a raiz quadrada de 3. Então, o número aqui é menor que esse. Número menor menos número maior, certamente este número aqui, que é o azinho, né? O azinho é tudo que multiplica esse x, a variável x. Então, essa diferença é negativa. Portanto, uma função decrescente. Ok? Então, encerramos aqui o exercício 1. Vamos agora para o exercício 2. O que diz o exercício 2? O exercício 2 exige que você faça a montagem de gráficos. Como é o esboço do gráfico de uma função? Em qualquer função aqui, né, pelo menos as completas, então, o item A, o item B e o item C, eu vou fazer somente o item A, porque o mesmo raciocínio vai se aplicar ao item B e ao item C, tá bom? Então, aqui, vamos pegar o item A do 2. No item A, nós temos uma função completa, né? Nós temos tudo aqui, o valor de A e o valor de B. O Azinho é 2, o Bzinho é menos 4. Então, por aqui eu já sei que o Azinho sendo 2 é positivo, eu teria uma função crescente. Como que a gente determina, como é que a gente faz o esboço do gráfico? Quando você faz o esboço do gráfico, você precisa de 2 pontos. Então, primeiro, o ponto de intersecção com o eixo x, e para você determinar a intersecção com o eixo x, você faz o quê? Você pega a função, que é o y, né, ou f de x,
igual à expressão a zero. Então, no caso, o 2x menos 4, você iguala a zero, a fim de resolver uma equação e achar o x. Então, quando você for resolver essa equação, você vai tirar 2x igual a 4 e você vai fazer x igual a 4 dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Esse 2 é o tal do ponto onde a reta cruza com o eixo horizontal. Também é conhecido como a raiz da função ou zero da função. Ele tem esses dois nomes aqui. Ok? Raiz da função ou zero da função. É o ponto, é o valor de x que anula a função. Não é o que o x seja zero. Aqui, se você for pegar um problema que envolve lucros de uma empresa, por exemplo, né? Então, aqui seria, por exemplo, o número de unidades que eu vou vender para sair do prejuízo e ficar um 0 a 0. É o valor que anula, né, a função lucro, por exemplo. Tá? Esse é o ponto de intersecção com o eixo X. E nas aulas anteriores, mas aqui é sempre bom a gente repetir, a intersecção com o eixo Y sempre vai ser o valor de y quando x for zero. Ora, essa conta você dispensa fazer. Mas se você for fazer agora, ó, qual seria a continha aqui? Se aqui você colocou o y igual a zero, para você achar o x, aqui é o inverso, né? Então, a intersecção do eixo x, do eixo y, perdão, se dá quando você faz, né? Então, você tem dois pontos de intersecção. A intersecção com o eixo x, olha só, que eu já achei aqui, que é 2. A intersecção com o eixo y se dá quando x é igual a zero. Então, qual é o valor de y quando x for zero? E aí você vai encontrar um ponto aqui no eixo vertical. E nesse caso, quem vai ser o ponto? O nosso ponto, ele vai ser o menos 4. Por quê? Quando você joga o x igual a zero, 2 vezes 0, menos 4, vai resultar no menos 4. Então, você não precisa, nas próximas vezes, fazer essa continha aqui. Então, sempre esse valor que vocês estão achando é o valor de B. O valor do Bzinho, o valor do Bzinho sempre vai ser a intersecção com o eixo Y. Então, já está feito aqui, já temos os pontos para marcar no gráfico. Quem são esses pontos? Vamos olhar aqui. Na horizontal, você tem esse ponto aqui, que é o x igual a 2. E na vertical, é o menos 4. Então, você marca esses dois pontos. Por dois pontos, a gente sabe que passa uma única reta. Vamos usar aqui o software, né? E vamos colocar a função. A função é 2x menos 4. E aí nós vamos fazer o gráfico dessa função. Olha, como eu falei para vocês, essa reta é crescente e ela passa por esses dois pontos. Perfeito? E o mesmo raciocínio, ele vai valer para o próximo exercício. Aqui segue a mesma coisa. Pega essa função igual a zero. Aí você vai achar o x. Ponto de intersecção com o eixo y é o menos 1. Então, só para vocês terem uma ideia de como fica, vamos apenas reproduzir o gráfico aqui, mas o raciocínio é o mesmo, né? O azinho é negativo, vai ser decrescente. Olha só o que vai acontecer. Olha, assim ficou a nossa função. De forma semelhante, a função x sobre 2 mais 1. Lembrando que x dividido por 2 significa que o azinho é 1 sobre 2.
O Azinho, aqui está escondido, né? Uma fração. É 1 sobre 2. Então, o Azinho é positivo, é 1 meio, ou 0,5, se você quiser. E o Bzinho vale 1. Então, veja o que acontece quando nós esboçamos o gráfico dessa função. Então, vamos colocar aqui a nossa função, apenas mudar os valores, né? Segue o mesmo raciocínio. X dividido por 2, mais 1. Você fez todas aquelas contas. Você igualou a zero, achou o valor de x, e aí, junta com esse valor de y, você tem um gráfico aqui. Quando você resolve essa equação, igualando a zero, o x tem que dar menos 2. E a intersecção com o eixo y vai dar 1. Então, por 2 pontos, passa essa reta e essa função, como a gente já estava comentando aqui, é uma função crescente. Tá? Eu não fiz a resolução completa porque o raciocínio é análogo, tá certo? O raciocínio é idêntico. Coisa diferente vai acontecer nos itens D e E. Então, nos itens D e E, existem algumas particularidades que eu quero comentar com vocês aqui. Então, vamos lá. O que acontece no item D? O item D é uma função incompleta, né? A função que segue aí é uma função onde o Azinho é menos 3, mais o Bzinho é igual a zero. Sempre que o Bzinho for zero, nós teremos uma reta passando pela origem. Origem é um ponto que tem coordenadas 0, 0. Ou seja, tanto o x como o y, ambos valem zero. Bom, se eu já sei que passa pela origem, nesse caso aqui, não é necessário fazer aquelas contas para você achar 2 pontos. Porque como ele passa pela origem, então o que vai acontecer? Se ele passa pela origem, não vai passar por esses 2 pontos aqui, ele vai passar aqui no meio. Então eu vou até colocar o gráfico aqui, mas eu quero comentar com vocês como a gente coloca na resposta, né? Se você coloca aqui 3x, olha só, a função é crescente, né? Como a gente pode perceber, a função é crescente, ou melhor, ela é crescente? Não, ela é decrescente. Eu coloquei 3x, né? 3x é crescente, mas na verdade ele quer o menos 3x. Muito bem. Então, o que acontece? Ela passa pela origem, só que nesse caso é decrescente. Percebem? Professor, e agora, né? Vocês devem estar perguntando. O que vai mudar de um gráfico para outro? Se aqui fosse, por exemplo, né? Se aqui fosse não menos 3x, mas se fosse, sei lá, menos 2x. É decrescente também, né? Mas olha só, ela fica menos inclinada, tá certo? Continua negativa, porém fica menos inclinada. Se você coloca aqui menos meio x, vai ficar menos inclinada ainda. Mas ela continua passando pela origem e continua sendo decrescente. Então, nesse caso em particular, o que eu sempre sugiro para vocês? Para diferenciar, né, uma função da outra, se alguma hora você tiver que colocar 2 gráficos que passem pela origem na mesma reta, é preciso dar uma satisfação para ele, né? Então, qual é a sugestão que eu dou? A sugestão que eu dou é que você venha aqui e faça uma única conta, tá? Eu só vou te obrigar a fazer uma conta. Qual é? Você vai colocar um valor de x qualquer. Vamos jogar um valor fácil aqui, tá? Então, você escolhe um valor para x e aí você vai obter um valor para y. Quem vai ser o y quando x for 1? Vai ser 3 vezes menos 1, que vai dar menos 3. Olha só, se a gente observar aqui, né, você na hora que for fazer
na resolução, você vai colocar aqui, ó, marca o ponto, né? Ó, quando x for igual a 1, o y vai ser igual a 3. Então, vocês indiquem esse ponto. Ah, eu gostaria de colocar x igual a menos 1. Pode? Pode. Se você colocar x igual a menos 1, o y vai ficar negativo, né? Vai ficar 3. Perdão, eu acho que inverti tudo, né? Aqui já era menos. Então, como aqui era menos... Ah, então ele fica invertido. Então, perdão, aqui fica mais e aqui fica menos. Tá? Se você colocar... se você coloca 1, se você coloca 1 é menos 3 vezes 1. Vai ficar menos 3. Se você coloca menos 1, aqui que vai inverter. Ó. Aqui vai ficar menos com menos, vai ficar mais. Então, repetindo, né? Na função y igual a menos 3x, para x igual a 1, é isso que eu tinha falado mesmo, estava certo. Aqui que estava errado. Para x igual a 1, o y dá menos 3. Para x igual a menos 1, observe o gráfico lá em cima. Ó. Na conta, menos com menos é mais. Então, quando x igual a menos 1, o y vai dar mais 3. Pode colocar os dois? Pode, mas coloca pelo menos um dos dois. E se você colocar um outro valor qualquer? Pode colocar também, mas esses dois valores são os mais fáceis, né? X igual a 1 é mais fácil ainda. Porque se você tivesse uma outra função que não fosse o menos 3x, mas se fosse menos 5x, aqui não estaria dando menos 3 e 3, daria menos 5 e mais 5. Então, esse valor que você coloca, que eu chamo de um ponto auxiliar, é para você poder diferenciar, né, e dar mais satisfação para esse gráfico. Então, toda vez que a reta passa pela origem, diferente das outras que fizemos, não vamos achar dois pontos de intersecção. Aqui só existe um único ponto onde a reta intersecta, que é a origem. Perfeito? Então está resolvido aqui essa função. Vamos pegar um outro caso particular, né? Que é o nosso item E, onde aqui é 2. Aqui não tem nem o que fazer, tá? Não tem conta, ó. Muito simples, né? É só você chegar aqui, apaga isso, né? E coloca o valor. Qual é o valor aqui? É 2? 2 positivo? Então você coloca f de x igual a 2. E aí você vai ter a função constante. Toda função constante é uma reta horizontal, certo? Se quiser marcar um ponto aqui, outro ponto aqui, fique à vontade, tá? Quanto mais informação você colocar, mais completo fica, né, o seu esboço. Mas reparem, a reta é horizontal. Quando x igual a 2, quando x igual a 1, quando x for igual a 1,5, para qualquer que seja o valor de x, o nosso y é sempre 2. Eles têm a mesma altura, por isso que a reta é horizontal. Perfeito? Então está liquidado aqui o exercício 2. Vamos para o próximo exercício, que seria o terceiro. O terceiro pede: escreva a lei da função. A lei da função é o y, tá? É a expressão do y ou f de x, como você quiser. Então, são 3 probleminhas independentes, né? Mas em todos eles é para você achar a lei da função nos seguintes casos. No item A, ele nos pede aqui a lei da função que representa a lei da função que relaciona o perímetro do retângulo. Gente, o que é um retângulo? Um retângulo, ele tem o quê? Retângulo tem comprimento e largura, tá certo? Então, quando você desenha um retângulo, basta você colocar as suas dimensões. Então, vamos aqui simbolicamente colocar esse retângulo e colocar as medidas. Temos comprimento, que é o maior, e a largura, que é o menor. Então, x e x mais 2. Onde é que está o x? O x vai estar aqui, né?
colocar aí maior. E o x mais 2, ele está para cá. Ok? Muito bem. Eu tenho o comprimento, que é maior, e a largura, que é menor. O que você sabe? O que você sabe do perímetro? O exercício, ele pede o perímetro. O perímetro não é a soma dos lados? Só que cada lado tem o seu paralelo igual. Então, cada lado aparece duas vezes. É só você somar isso com isso e multiplicar por 2, né? Porque cada lado aparece duas vezes, né? X mais 2, x mais 2. Então, com isso, a lei dessa função no exercício 3 do item A, vamos chamar isso aqui de P de x, para dizer que é perímetro. Então, como é que vai ficar nesse caso aqui? Vamos olhar o desenho para acompanhar. Vai ser, eu vou fazer o seguinte, é x mais 2 mais x, certo? Mas aqui estou pegando só metade. Então, você pega tudo isso e multiplica tudo por 2. Ou seja, x mais x, né? X mais x é 2x. Dentro do parênteses, né? É 2x mais 2. Multiplica todo mundo por 2. Então, faz a distributiva. Então, primeiro com primeiro, primeiro com segundo. Então, vai ficar 2 vezes 2x, que é 4x, mais 2 vezes 2, que é 4. Então, 4x mais 4 é a função do perímetro. Então, vamos colocar a resposta aqui embaixo, né? Portanto, P de x é 4x mais 4. Reparem que essa função é uma função do primeiro grau, ou seja, é uma função afim, é um tipo de função afim. Sempre que você tem uma função completa, né, ela é chamada de função do primeiro grau, tá bom? Então, está aqui a função perímetro. Então, se aparecer algum exercício perguntando para você qual é o perímetro para x igual a 10, é só você vir aqui e substituir na função. Não precisa fazer tudo de novo. Aí que está o barato da função, né? Você simplifica algebricamente e faz as contas só no final. Perfeito? Vamos agora para a função do item B. O que é que nós temos no item B? O item B, ele fala de um quadrado, né? Um quadrado tem lado x mais 1. Ele pede para você escrever a função perímetro relativa ao quadrado. Bom, qual a diferença do quadrado para o retângulo? O retângulo, ele a princípio tem duas dimensões diferentes. Um quadrado também é um retângulo, só que é um caso particular de retângulo, onde todos os lados são iguais. Ou seja, é só você pegar, né? É só você pegar aqui um lado e multiplicar por x mais 1, 4 vezes. Então, se cada lado mede x mais 1, é só você pegar um lado e fazer ele vezes 4. Perfeito? Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes... Se não colocar nada aqui, é vezes, tá? É 4 vezes x mais 1. Fazendo-se a distributiva, teremos aqui embaixo a função perímetro, ou seja, 4x mais 4. Olha, coincidiu, né? Acabou coincidindo com a expressão aqui do nosso retângulo anterior. Beleza? É isso aí. Então vamos dar continuidade. Agora vamos resolver um problema. Aqui no mesmo exercício 3, nós temos que resolver um probleminha.
ou pelo menos montar a lei da função em cima de uma situação problema. Uma operadora de telefonia móvel cobra um valor fixo de R$ 45. Ou seja, não importa o que você faça. Contratou o serviço, você vai pagar 45. Né? É equivalente ao problema, né, dos táxis, que você já paga o valor, né? E depois você paga as variáveis em cima do tanto que você andar. Então você tem um valor fixo de 45 e um adicional de 1,20 por hora utilizada. Então, além de você pagar 45, você vai pagar 1,20 a cada hora que você utilizar. Então, por exemplo, se você não usa nada, você paga 45. Se você usar 10 horas, você vai pagar 45 mais 12, né? Porque é 10 vezes 1,20. Então, você vai somar isso aqui, né? Vai ficar 45 mais 12. Bom, mas não é isso que ele quer só a função que relaciona o preço final, P, em função do número de horas utilizadas, H. Vamos usar essas letras aqui. Então, vamos trabalhar da seguinte forma. Se você, então no exercício, agora é o item C, vamos tirar esse negrito. Então, para nós, a função p de x é uma função que funciona da seguinte forma. Então, como é que é o dado aqui? Se você contratar o plano, é R$ 45. Então, valor fixo, 45. Mais 1,20. Você pode colocar 1,20 aqui, tá? Ou 1,2, que é a mesma coisa. Para cada hora utilizada. Se você usar 10 horas, é 1,2 vezes 10. Se você usar 4 horas, é vezes 4. Se você usar H, H é um número qualquer de horas. E eu cometi um erro aqui, né? Não é X, é H. Então é P em função do número de horas. Fica a seu critério colocar o pontinho ou deixar sem nada. E com isso, acabamos tendo aqui a lei da função. Saiu direto, né? Então, qualquer pergunta, né, que ele fizer em cima desse exercício, ele pode fazer algumas perguntas, né? Ele pode falar assim, olha, qual vai ser o preço final depois que você usar 20 horas? 45 mais 1,2 vezes 20. Se for 10 horas, substituir por 10. E assim por diante. Ok? Pode acontecer também o contrário. Ele pode falar o seguinte, usei, o meu preço final foi de R$ 90. Para o preço chegar a R$ 90, quantas horas deverão ser utilizadas? Então, aqui a pergunta é inversa, né? Então, você vai substituir isso aqui por 90. Você vai pegar isso aqui e igualar 90, né? Aí você iria igualar 90, passa o 45 para cá e resolve uma equação. Aí você acharia o H. É assim que você resolveria esse problema. Então, tem dois tipos de problema. Aquele que pede o preço final e aquele que ele te dá o preço final para você achar o tempo. Tá? Esse tipo de problema é muito comum em física, né? Na cinemática, você tem aqui o espaço em função do tempo. Aí seria S de t. Então, qual vai ser a distância percorrida após 10 segundos, 10 minutos, que seja? Aí você vai achar isso aqui. É igualzinho, só que muda o nome das variáveis. E por falar em variável, vamos só recordar uma coisa, né? Lembra que tinha variável independente e variável dependente. Já foi comentado isso, mas é sempre bom a gente rever. Nesse caso aqui, ó, quem é a variável independente? A variável independente é o x, porque o x é que nem o tempo. Ele varia da forma que ele quiser. Ele não depende, o tempo ele varia conforme ele quer. A variação do tempo não depende de nada. Então, o tempo seria independente. Nesse caso é o x. E a variável dependente é aquela que aparece como resultado final. Esse resultado, essa variável, é dependente. Dependente de quem? De y. Mesma coisa aqui. O preço, então aqui o perímetro depende do x.
o preço cobrado desse serviço, a variável preço é uma variável dependente do tempo, que está em horas. E horas é uma variável independente. Você usa o serviço o quanto você quiser, né? Tá certo? Vamos para o exercício 4. Prosseguindo aqui com a função afim. Olha só o enunciado da função do exercício 4. Uma função afim é tal que o seu gráfico passa pelos pontos P e Q. Isso aqui significa que quando o x é igual a 2, o y vale 6. Você pode chamar de y a função, tá? E nesse outro caso aqui, nesse outro ponto, quando o x é igual a 5, o y vale 9. Obtenha a lei dessa função e, em seguida, determine o zero ou a raiz de f. Olha, qualquer pergunta que ele fizer aqui, só será possível respondê-la depois que primeiro você obter a lei da função, como falei para vocês antes. Primeiro você tem que ter a lei da função. Achado a lei da função, você consegue responder a todas as perguntas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é escrever a lei da função. A lei da função, eu vou chamar aqui de y, pode ser? Y é igual a x mais b. A fim de facilitar as nossas contas, eu vou deixar o y aqui na frente, tá? É mais fácil a gente substituir os valores. Uma vez que você já sabe que a lei da função é essa, é a x mais b, o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os valores, né? Então, o primeiro valor aqui, quando x é igual a 2, o y é igual a 6. Então, as nossas incógnitas serão a e b, porque o x e o y nós temos aqui. Então, nesse primeiro parênteses, eu vou substituir o x por 2, aqui seria a vezes 2, mais o b, que eu não sei, igual ao y, que é igual a 6. Então, nesse primeiro momento, estamos obtendo uma equação que é 2 vezes a mais b igual a 6. Eu estou só invertendo aqui, né? Ao invés de escrever a2, a vezes 2, eu estou escrevendo 2 vezes a. Perfeito? E uma segunda informação que eu tenho aqui, fazendo a mesma coisa, né? Quando x igual a 5, o y é igual a 9. Então, na ordem que está aqui, a vezes 5 mais b. Isso é igual a 9. Resolvendo, só montando, né? Na verdade, não estou resolvendo, só inverte aqui. 5a mais b é igual a 9. O que vocês percebem aqui? O que nós temos aqui? Isso que está aqui, ele é um sistema de equações. Como é que a gente resolve um sistema de equações? Nesse caso aqui, o b sempre vai ficar b. Aqui nunca muda. Então, vamos resolver por um método que é mais fácil para você eliminar o b. Ah, mas eu queria eliminar o a. Nem sempre dá, tá? Agora, aqui é garantido que você consegue eliminar o b. Então, nesse caso, eu vou escolher uma das equações para multiplicar por menos 1, e aí, quando você somar, vai cancelar tudo. Eu vou fazer isso. Ó. Eu vou multiplicar, né, a primeira equação, tá? Por menos 1. Pode ser? E aí nós teremos uma equação que vai ficar assim, ó. Então, a equação toda fica multiplicada por menos 1. Então, você tem que mudar o sinal de todo mundo. Todo mundo era positivo, então todo mundo agora fica negativo. Perfeito? Mudou o sinal de todo mundo. E essa equação de baixo, a equação de baixo, ela fica.
Você só copia. Opa, aqui é igual a 9. Perfeito? Bom, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar, né, membro a membro. Então, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Soma os As. Na hora que você for fazer a, a soma, né, aqui você vai somar as duas equações. Então, quando você for fazer essa soma, menos 2A mais 5A dá 3A. Esse menos B cancela com B. O B soma. Essa é a intenção, eliminar o B. Menos 6 mais 9 dá 3. Resolvendo essa equação, A é igual a 3 dividido por 3. Ou seja, o Azinho dá 1. Perfeito? Então, agora, você vai pegar esse valor de A e vai substituir em numa dessas duas equações, onde for mais fácil para você achar o valor de B. Então, nesse segundo momento, eu vou pegar a primeira equação, tá? Sem esse menos 1. Então, na primeira equação, eu vou substituir o valor de A, 2A mais B igual a 6. Então, 2 vezes 1, mais 6, mais B, desculpa. 2A mais B igual a 6. 2 vezes 1 mais B é igual a 6. Resolve a equação. 6 menos 2 vai dar 4. Perfeito? Acabou? Ainda não acabou. Você precisa escrever primeiro a lei da função. A lei da função não era y igual a x mais b? Só que você encontrou o a é 1 e o bzinho é 4. Pronto, achei a lei da função. Se você quiser tirar esse 1 da frente, né, porque 1 vezes qualquer coisa é ele mesmo, vai ficar só x. Tá? Então, essa é a tal da lei da função. Essa é a nossa lei da função. Perfeito? Acabou? Claro que não. Agora nós vamos começar a responder as perguntas. Ou a pergunta. Então, ele falou da função afim, ele fala para você determinar o zero da função. Eu já obtive a lei da função. Então, como é que eu faço para obter o zero, ou a raiz da função? É só pegar essa expressão aqui, que é o x mais 4, né? Você vai pegar o x mais 4, vai igualar a zero. E aí você resolve uma equação e acha o valor de x. Então, essa é a raiz, ou zero, da função. X igual a menos 4 é o valor que anula essa função. Perfeito? Tranquilos? E, finalmente, né, vamos pegar o último exercício. Esse é bem mais tranquilo, porque aqui nós temos uma função mais enxuta do que esse, né? Aqui temos uma função linear. Função afim é o geral, né? É o ax mais b. Agora, quando ele fala de função linear, a função linear, que eu já falei para vocês, é aquela função onde nós temos uma reta passando pela origem. Bom, se a gente sabe que a função é linear, então é só você fazer o seguinte: é só você ter uma função, já escreve a função, a sua função f de x, ela vai ser ax mais b. Só que o b já é zero, né? Então essa é a vantagem, ó. Pronto. Isso é uma função linear. Então, toda vez que o exercício te falar da função linear, você já tem, né, a sua função sem o valor de b, né, porque o bzinho já é zero. Tá? Então, na função linear, tome nota, b é igual a zero. Muito bem.
Vamos usar as informações que eles passaram para nós aqui. Ele falou que a função f é linear e f de 2 é igual a 4. O que significa dizer que f de 2 é igual a 4? Significa que quando x é igual a 2, o y vale 4. Então, você já vai substituir isso aqui, já pega o x igual a 2, igual isso aqui a 4. E aí você vai achar o valor de A, de Azinho. Então, A vezes, vamos acompanhar aqui, né? A vezes 2 é igual a 4. Então, A vezes 2 é igual a 4, ou se quiser, né? Tanto faz, você pode colocar o 2 na frente do A. 2A igual a 4, portanto, o A é igual a 4 dividido por 2, o que me dá 2. Perfeito? Vamos lá. O exercício pediu para você obter a lei dessa função. Eu já obtive. E agora ele pede para você achar o valor de f de menos 6. Bom, o que vai ser f de menos 6? É você pegar essa função, então vamos escrever a lei da função. Primeira coisa, escrever a lei da função, certo? Então vou até copiar isso aqui, ó. É só copiar isso aqui, né? E substituir o a por 2. Então, a lei da função é essa função para a igual a 2. Mas ele pediu o quê? Ele pediu o f de menos 6. Então, f de menos 6 é o valor dessa função para x igual a menos 6. Então, vai ficar 2 vezes menos 6. Ou seja, f de menos 6 é igual a menos 12. E assim encerramos essa nossa aula de função afim. Ok, pessoal? Até a próxima!